Direto ao ponto. Com o promotor de justiça Sérgio Diefenbach, que mesmo no feriado está aqui presente na Rádio Independente para falar de um assunto que é tão importante, a questão das crianças e dos adolescentes acolhidos em abrigos. Tudo bem, doutor Sérgio? Bom dia. Bom dia, Ricardo. Bom dia, amigos, ouvintes da Rádio Independente. Pois é, eu me inspirei para falar sobre isso porque ontem à tarde nós passamos literalmente toda a tarde em audiências realizadas lá dentro da instituição, foi no caso no 300 de Gideon. São audiências que o judiciário promove, chamadas audiências concentradas de revisão dos casos de acolhimento institucional. E então se levam todos os processos das crianças e adolescentes que estão acolhidas no 300 e também os da Saidã, aqui no caso de Lajeado. E devemos ter realizado ali seguramente mais de 20 audiências. E em cada uma dessas 20 audiências são sempre casos que nos remetem a muita tristeza, né? A muito sofrimento, a muito direito fundamental de uma idade essencial que são violados. São crianças e adolescentes com situações de abandono, com situações de negligência, situações de maus tratos, orfandade, de várias formas. São grupos de irmãos, são outros que são sozinhos, alguns têm vínculo com a região, outros não têm vínculo direto com a região. Todos eles bem cuidados na instituição, isso é uma das verificações que a gente faz, vinculados aos serviços do município, estavam lá presentes também o Conselho Tutelar, o CAPES, CREAS, e de outros municípios aqui da comarca também, todos vinculados a esse serviço. Mas por que eu lembrei de trazer esse tema à tona? Para nós nunca esquecermos da importância do acolhimento familiar, da rede de apoio que uma criança deva ter no seu crescimento. Para uma criança chegar a uma situação de acolhimento em uma instituição, antes disso, todos os serviços devem se movimentar na busca de encontrar todos os laços afetivos daquela criança e tentar fortalecer esses laços que eventualmente estejam frágeis. Esse processo ele é lento, ele não é simples, ele precisa mudança de comportamento dos pais. Muitas vezes não se consegue isso e se chega ao ponto de retirar a criança da casa e colocar numa instituição. Depois de colocada na instituição, e isso precisa de um processo judicial movido pelo Ministério Público, não é algo assim de que alguém acha e coloca lá, é uma ação judicial de acolhimento, os pais são citados, podem se defender, podem contestar, e depois de entrada na instituição, também todos esses serviços seguem em monitoramento, se realiza um plano individual de atendimento, na busca inicial, de novo, de encontrar os seus familiares, de fortalecer os vínculos com essas famílias, verificar o quanto de saúde afetiva e mental que existe para o acolhimento de novo dessas crianças. E somente quando se constata que nada disso é possível, é que se vai iniciar um outro processo, que é o processo de encaminhamento para a adoção. Isso envolve uma série de análises, uma série de verificações, algumas apostas na recuperação de famílias. Nós encontramos mães e pais, às vezes, que estavam completamente afundados no alcoolismo, outros em consumo de drogas, outros com problemas de distúrbios mentais, que entram para um tratamento e conseguem se equilibrar e readquirirem essas crianças. As hipóteses são as mais variadas de todas. O importante é nós observarmos que estas crianças, quando elas estão em situação de sofrimento, elas começam a dar sinais, né? E estes sinais, para nós dos serviços, esses sinais, Ricardo, eles aparecem ainda antes das crianças nascerem. Eles aparecem quando um posto de saúde observa e nos avisa que a mãe não está fazendo o pré-natal, que a mãe não compareceu, que a mãe não está fazendo as consultas agendadas, que a mãe não está fazendo as verificações recomendadas, que a mãe segue usando drogas durante a gestação, ou que há situação de violência doméstica naquele grupo familiar. Ali já nascem os primeiros sinais. Depois, já na primeira infância, também começam os sinais quando não acontece a vacinação adequada, quando aquela criança vai para a creche em situação suja, maltratada, mal cuidada. Também
nós identificamos muita necessidade ainda de vaga em creche. Por que a vaga em creche ela é importante num contexto geral? Porque também a creche é um grande observatório. Muitas vezes nós já identificamos lá no berçário ou lá na creche situações de negligência e maus tratos naqueles pais que permite uma intervenção precoce e não que a gente só vai descobrir isso lá pelos 4 ou 5 anos, quando a criança já sofreu muitos danos na sua primeira infância. Então, toda esta rede de atendimento que envolve saúde, envolve serviço social e envolve educação, ela está em conexão, ela está em comunicação e está em permanente interligação, observando esses fatos, para tentarmos evitar chegar a estas tragédias que são as crianças em acolhimento, no aguardo da recuperação da sua família ou no aguardo de encontrar uma família adotiva que está lá no banco de dados esperando. Então, essa tarde de audiências ela serve para fazermos a revisão desses casos todos, análise da situação jurídica, verificar o máximo possível formas de desacolher essas crianças, voltarem para os seus lares, porque o lugar de criança é dentro de uma casa, é junto com uma família, não é dentro de uma instituição. A instituição é uma medida excepcional e temporária para ela ficar no menor tempo possível. Então é um trabalho muito profundo, muito marcante, e eu fiz questão de trazer este comentário aos ouvintes, para que todos saibam que todos são importantes. Muitas vezes nós salvamos uma criança pelas mãos de uma madrinha, outras vezes é por uma tia-avó, outras vezes é um avô, outras vezes é o pai que estava afastado, a gente vai lá encontrar e ele diz, não, eu quero criar o meu filho, eu só não estava fazendo isso porque eu tinha muito atrito com a minha ex-esposa, por exemplo. E a gente resgata aquela relação e salva uma infância ou uma adolescência que vai render frutos para a nossa sociedade lá adiante. E não precisa nem ser pai, mas sendo pai, imaginar uma situação dessas, né? De, por exemplo, não levar para vacinar. É um ser indefeso, porque a criança não tem como ela ir num posto de saúde para se vacinar. Os pais têm que ser responsáveis. Depois ela pode ter uma doença grave. Não cuidar durante a gestação, se drogar, beber, enfim, não ter os cuidados. São coisas assim tão revoltantes, né? Mas a gente sabe que acontece. Não é só aqui na região, não é só no Brasil. Eu imagino que não tem esse número oficial, mas deve ser um percentual baixo que volta, ou estou enganado, né? Que a família, ou que alguém da família consiga, depois da criança ficar um tempo no abrigo, a pessoa muda, de repente ela se torna uma pessoa melhor, ela vai lá e consegue criar essa criança em boas condições. Sim, acontece, Ricardo. Acontece até porque, muitas vezes, não só pela figura da mãe e do pai, mas sim pela rede familiar. Por um padrinho, um avô, como vocês exatamente. Às vezes os tios aparecem e fazem o reforço. Essa é a preferência. Essa sempre é a preferência. Antes de ir para adoção. Sempre os laços sanguíneos e afetivos, especialmente os afetivos. Ou seja, se a criança já tem algum vínculo afetivo, é lá que nós temos que investir. Então a adoção é a última hipótese. Quando esgotadas essas redes, tanto do relacionamento sanguíneo somado com o afetivo, é que daí se rompe o vínculo jurídico e se passa para a adoção. Eu imagino que muitos pais aí vão ficar revoltados, porque eles dizem, não, eu quero ficar com a criança e não o padrinho ou a avó, né, que de repente é a mãe materna, mas o pai quer ficar com a criança e não se dá bem, ou ao contrário. Né? Deve ter esses conflitos que vocês devem ter que lidar, além de ver essa realidade nua e crua no dia a dia, também lidar com esses conflitos que são bastante desafiadores. Os conflitos familiares aparecem também nesses momentos. Ainda ontem nós fizemos o desacolhimento de 3, eu não me lembro se eram 3 ou 4 irmãs pequenas, e que foram entregues sob os cuidados da irmã mais velha, já adulta, que se tornou a cuidadora daquelas 3 irmãs pequenas, e os pais ainda afastados com ordem judicial para não poderem se aproximar das crianças até que completem os seus tratamentos de drogadição e alcoolismo. Então, às vezes, o conflito familiar ele é muito agudo, às vezes ele é a causa disso e às vezes nós precisamos tratar esse conflito, equacionar esse conflito, pacificar a relação para que as crianças possam voltar para aquele ambiente. Então, as hipóteses são muito variadas.
Tá bom, doutor Sérgio. Parabéns aí por esse trabalho, né? Tão difícil, mas importante e necessário, né, para nossa comunidade. Um grande abraço e um bom feriado aí pela frente. Bom feriado para vocês todos também. Sérgio Diefenbach, promotor de justiça, conversando conosco aqui no Direto ao Ponto, dentro do Troca de Ideias. Eu aproveito o gancho para dizer que ontem os vereadores de Arroio do Meio aprovaram a doação de um terreno localizado no bairro São Caetano para a construção da nova sede da Associação dos Menores de Arroio do Meio, a AMAN. É uma área de 1.255 metros quadrados que fica no loteamento residencial Recanto Schneiders e será o local da nova casa da entidade que foi atingida pela enchente de maio desse ano. Esse encontro dos vereadores normalmente acontece nas quartas-feiras, mas foi antecipado em função do feriado nacional do Dia da Consciência Negra, celebrado hoje. Então, a AMAN vai ter um novo espaço importante, essas instituições também fazerem esse serviço, enquanto não se resolve essa situação. E muitas vezes vai demorar algum tempo a mais do que se gostaria. Ricardo, me permite? Claro. Me permite, tu falasse, agora eu me lembrei de um aspecto que o Vale do Taquari como um todo está em dívida com a infância e juventude, porque já está previsto lá no Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990 e já é dito pela comunidade científica do mundo inteiro que o melhor programa para acolhimento dessas crianças é um programa de acolhimento familiar. O programa de acolhimento familiar ele é mais eficaz e é mais barato. O que significa isso? São famílias ou adultos treinados, preparados para fazerem esses acolhimentos temporários, inclusive com remuneração, evitando a colocação da criança em uma instituição. Então é um princípio que é da não institucionalização. O que é a institucionalização? É o lugar coletivo, é o dormitório coletivo, o refeitório coletivo, o ambiente desumanizado nesse sentido, por melhor que seja. Saidan, 300, a AMAN, todas essas instituições, elas nascem muito importantes, são interessantes, estão adequadas dentro da lei, mas elas não são tão boas quanto o acolhimento familiar. E nós precisamos debater isso no Vale do Taquari, Lajeado especialmente, Estrela, são municípios que têm porte e suporte para terem programas de acolhimento familiar. Uma família... Uma família se cadastra. Uma outra família. Uma família comum, normal. Não é família que pretenda para adotar. Sim. É uma família que se disponibiliza a ser a cuidadora temporária daquela criança. E recebe para isso? Ela pode. Isso é o programa municipal que vai se estabelecer. E, em regras, recebe. Não tinha em torno de um disso. salário mínimo, por exemplo, para ajuda de custo do cuidado daquela criança pelo tempo que for necessário, até que a gente verifique o retorno para a família de origem ou o encaminhamento para a adoção. Não tinha conhecimento disso. Programa... Acontece aqui na região? No Vale do Taquari nós não temos, mas no Brasil e no mundo tem, a lei manda ter e é o mais eficaz de todos. E aí parte de quem? Do poder público municipal. Nós precisamos que a Secretaria de Assistência Social de cada município invista, queira investir neste programa, que ele, eu repito, ele é mais barato e ele é mais eficaz. Implica em reunião comunitária, convencimento das pessoas, treinamento das pessoas e monitoramento das situações. Nós apostamos muito nisso e cada ano e cada gestão que troca, nós apostamos que isso possa se implementar no Vale do Taquari. Eu repito, nós temos porte e suporte para termos um programa exemplar dessa natureza. Interessante. Dr. Sérgio Diefenbach participando conosco aqui nesta quarta-feira